Boa noite. Ó, até tremor. Mais uma vez, que eu não pude ouvir vocês. Boa noite. Excelente, coisa boa. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Hoje estamos no nosso segundo dia da nossa semana de oração, falando um pouco mais sobre a fidelidade que nós devemos desenvolver como uma adoração ao nosso Deus. Com certeza seremos muito enriquecidos pela palavra e sinta-se muito à vontade também aqui em nossa igreja. Se você é visitante, se você é um convidado, saiba que você é muito bem-vindo e não queremos você apenas como visitante, mas como um amigo aqui na nossa casa. Então sinta-se muito à vontade. Vamos fazer uma oração para iniciar esse culto em adoração ao nosso Deus? Assim como nós estamos mesmo, só feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até a sua casa. Nós queremos pedir que o Senhor fale conosco, que através de cada palavra, através de cada versículo, nós possamos ouvir o Senhor falando com cada um de nós. A gente possa desenvolver a nossa santidade e nos parecer cada vez mais contigo, meu Deus. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Que bom que você escolheu estar aqui hoje. Minha voz é um pouquinho rouca, vão ter que aguentar um pouquinho só. E eu quero convidar você a começar nessa noite cantando conosco. A primeira música que nós vamos cantar é Ele é Exaltado, que fala sobre Ele ser esse ser, Ele ser aquele que está acima de todas as coisas. Ele merece o meu louvor, Ele merece o seu louvor. Cante conosco, cante bem forte. Ele é exaltado. Vamos juntos? Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E esse Deus que é grande, que é exaltado nos céus, hoje Ele escolhe, hoje e todos os dias Ele escolhe estar perto de você. Que esse possa ser o desejo do seu coração. Estar perto de Jesus. Daí quando a gente fica perto de alguém, a gente fica até meio parecido com esse alguém, né? E estar perto de Jesus é ter o coração aberto a ser semelhante a Ele. Que você possa ter isso no seu coração hoje. E quero convidar você a ficar de pé para cantar essa música com a gente, perto de Jesus.
Sempre quero estar. Tudo que nós precisamos, nós encontramos perto dele. Tudo que eu preciso aqui. Sempre encontro junto a ti. E nós estamos aqui. Quero aqui ficar, nunca me afastar e abrigado em ti, Senhor. Sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Cantamos bem forte. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a ti, Jesus. Nós reafirmamos o nosso pedido. Perto de Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui. Sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar e abrigado em ti, Senhor. Sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a ti, Jesus. Só a igreja agora? Quero Amém? E quando nós estamos bem pertinho de Jesus, nós podemos ter certeza que nós somos vencedores todos os dias. Nós podemos ter certeza que aquele que é dono de todas as coisas, aquele que é tão grande e se oferece para estar perto de você, é aquele que dá a vitória a você. Com o amor de Jesus na nossa mente, tendo certeza de que Ele está ao nosso lado, nós podemos vencer qualquer coisa. Tenha certeza disso essa noite. Vamos cantar juntos? Há caminhos que
parecem ideais para se seguir. Há projetos que parecem ser de Deus. Desde quando me levanto até quando vou dormir, sou provado, tenho escolhas a fazer. Olha que bonito isso. Cada dia que eu vivo é um milagre singular, mas também tenho lutas pra enfrentar. Eu te peço, Senhor, que eu aprenda mais de ti, para ser cada dia vencedor. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Para todos que me ouvirem, testemunha eu serei. Vou mostrar-lhes o caminho até Jesus. É um passo de fé, entregar-se a esse Deus, pra ganhar liberdade, pra vencer. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Eu nada tenho em mim mesmo, preciso ter e confiar, alimentar-me da palavra, jamais deixar de orar. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Cada dia, por tua graça, até tua volta, vencedor, eu serei. Eu te convido para que, junto comigo, nos ajoelhemos diante do Senhor neste momento. Pai querido que estás nos céus, eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos deu a oportunidade de aqui entrarmos nesta noite, vindo de diversos bairros de Porto Alegre, quem sabe da região metropolitana, para ouvirmos a Tua palavra. Que nesta noite, Senhor, nós possamos
aprender da pessoa de José, que mesmo em meio ao Egito, sofrendo todo tipo de influência, permaneceu fiel a ti. Abençoa o pastor Josanã nesta noite mais uma vez, que ele seja usado como instrumento teu para falar ao coração de cada um de nós. Nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, boa noite. Sexta-feira fez um calor de 30 graus, ontem fez frio e hoje mais frio ainda. E a minha garganta tá tipo... Mas eu espero que vocês consigam receber o louvor que eu quero compartilhar com vocês hoje. É um louvor muito especial que já me acalentou diversas vezes, especialmente durante a pandemia. Então eu tenho um carinho muito especial por essa música e eu espero que chegue no seu coração também. Ouço ainda sua voz sussurrando a mim quando estou a sós. Ouço ainda quando choro, mas você me alenta com a sua voz. Pro céu você partiu e este mundo você deixou. Quando a saudade vem, você me acalma com seu amor. Mesmo que a dor em mim seja forte assim, quando chega a solidão e à noite sua voz vem acalmar meu coração. Ouço ainda sua voz sussurrando em mim quando estou a sós. Ouço ainda quando choro, mas você me alenta com a sua voz. Estou aprendendo a amar aos outros como sei que você quer, e oro pra que seja forte até reencontrar você. Até então, porém, estarei bem se ainda posso te escutar. E à noite sua voz diz que perto você está.
Boa noite. Deus seja louvado por sua presença aqui conosco. Deus seja louvado porque você veio e decidiu de maneira presencial ouvir e estar aqui na palavra, ouvindo a palavra de Deus. Eu quero desde já agradecer todo o carinho que Gleice e eu temos recebido de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado, pelas orações. Que Deus seja louvado por isso. Ontem nós combinamos algumas coisas, não sei se você lembra do combinado, mas nós combinamos que iríamos reservar 3 momentos por dia para orar. Se você não começou, começa hoje. Nós combinamos que nesses 3 momentos você iria orar por um pedido especial que você tem no coração, por alguém especial que você quer que tome decisões ao lado de Deus, e pela semana, para que Deus me use, que a mensagem a cada noite possa, de maneira poderosa, alcançar as suas necessidades. E nós combinamos também de um dia da semana nós termos um momento de jejum. Deixa eu explicar um pouquinho, antes de irmos para o texto bíblico, sobre o jejum. Eu falei ontem que jejum não tem a ver com passar fome. Jejum é uma questão física que ajuda numa questão espiritual. Quando você come, uma parte do sangue que irriga o seu cérebro desce para ajudar na digestão. Por isso, quando a gente come, fica um pouco sonolento ali, mas quando você não come ou diminui a quantidade de comida para buscar mais a Deus, você está dizendo: Deus, eu quero que minha mente funcione a 1000 por hora, porque eu quero passar mais tempo buscando o Senhor. Então, se uma pessoa passou o dia sem comer, ela passou fome, não jejuou. Jejum é você diminuir um pouco a quantidade de comida, mas tome água durante esse período, para buscar mais a Deus, para passar mais tempo com a Bíblia, com a oração, estudando algum livro do Espírito de Profecia. Então, jejum envolve aspectos espirituais que você vai buscar mais a Deus naquele dia. Então, reserve um dia essa semana para um jejum até sábado ou domingo próximo, para que tenhamos momentos especiais na presença de Deus. Disso depende o que você vai ouvir essa semana, ou a maneira como Deus quer falar ao seu coração. Nós queremos dar também uma boa noite e as boas-vindas para as pessoas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube aqui da Igreja Central de Porto Alegre. Que Deus abençoe a sua vida. Se você está distante, realmente você tem que assistir pela internet, mas se você está próximo e não está vindo à igreja de maneira presencial, você está perdendo 2 coisas. Primeiro, um monte de abraços que eu já recebi hoje aqui, você podia ter recebido também. E segundo, uma janta maravilhosa que a igreja prepara todo dia antes do culto. Então, esteja conosco. Você vai ver que além da mensagem, nós temos momentos especiais aqui como igreja. Mas se você está distante, que a palavra de Deus chegue ao seu coração e fale poderosamente com você essa noite. Vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Dentre as pessoas especiais que estão nos acompanhando hoje pela internet, eu sei que o Vinícius, a Andressa e a Júlia estão nos acompanhando. Obrigado por vocês estarem acompanhando. Que a palavra de Deus chegue de maneira muito poderosa ao coração de vocês e que o que nós vamos apresentar hoje seja útil para o crescimento espiritual de vocês, dessa família especial e de todos que estão nos acompanhando. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, nós vamos ler a partir do verso 18. Mas antes de lermos o texto bíblico, eu quero convidá-los a fechar os olhos e falar com Deus. Gênesis 37, a partir do verso 18. O texto bíblico, antes de lermos, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de, mais uma vez, na Tua casa, ouvirmos a Tua palavra. Já estamos com a Bíblia aberta e queremos que o nosso coração também esteja aberto para ouvir o que o Senhor tem a nos falar essa noite, Santo Deus. Nós não saímos de casa para escutar um homem. O motivo pelo qual saímos de casa é porque nós queremos ouvir a Tua voz, mesmo que através de um instrumento falho. Mas se o Senhor estiver conosco e a Tua palavra estiver aberta e o nosso coração realmente sentir o desejo e necessidade de ouvir a Tua voz, coisas grandiosas podem acontecer na nossa vida essa noite, decisões que podem nos ajudar em nossa caminhada em direção ao céu. Então, que mais uma vez, através da história desse homem extraordinário que caminhou contigo,
possamos aprender também como caminhar contigo e permanecermos firmes ao teu lado. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler a partir do verso 18. Gênesis capítulo 37, continuando a nossa semana, quando Deus escreve a nossa história, e nós vamos ler Gênesis 37, 18. O texto bíblico diz: de longe, aqui está falando dos irmãos de José, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa cisterna, numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. Imagina isso. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Eu não sei se você consegue perceber o ódio dos irmãos de José nessas palavras. O ódio de alguém que queria fazer mal de maneira planejada, deliberada contra o seu próprio irmão. Como eu falei ontem, José tinha 11 irmãos, e com exceção do seu irmão Benjamim, que não estava junto nesse dia, era pequeno, José era odiado pelos irmãos. Mas essa expressão de ódio dos irmãos por José, que planejaram matá-lo, veja, o plano original não era vender ao Egito, o plano original era matar José, e eles queriam matar imediatamente. Se não fosse a intervenção de Deus usando um dos irmãos, eles teriam matado José. Mas essa expressão de ódio que é apresentada na Bíblia, no início da história de José, imagina quanto ele sofreu antes em casa. Isso aqui é apenas uma expressão da Bíblia, externando o que ele já vinha passando. O ódio que os irmãos tinham por ele, Deus deu para José alguns sonhos, e José relatou esses sonhos para os irmãos, e os irmãos ficaram com muita inveja. O pai cometeu o erro de mostrar que preferia José aos outros irmãos, isso aumentou o ódio dos irmãos. E nesse momento os irmãos apenas expressam tudo que José viveu. José tinha 17 anos, e ele passou esses 17 anos, uma boa parte dele, sofrendo a dor do maltrato dos irmãos, da inveja dos irmãos, do ódio dos irmãos, da perseguição dos irmãos. Então, tudo que nós vemos na história de José, tudo que ele sofreu com os irmãos, e nesse momento, ao ser lançado num poço, e eles estavam apenas aguardando o que fariam, como iriam planejar a sua morte, até que aparece uma caravana, e eles decidem que irão vender José. E esse momento de dor, foi a tentação. José passou 10 anos na casa de Potifar. Mas a tentação foi apenas uma parte das dificuldades que José enfrentou. O Egito era completamente tomado por idolatria. O Egito estava em completa oposição ao Deus de José. Então, tudo que José havia aprendido sobre Deus, o Egito desacreditava, o Egito zombava. E José vai para um lugar cheio de impiedade, cheio de idolatria, enfrenta cruéis tentações, e a mais forte delas é apresentada sobre a esposa de Potifar. E quando você pensa em tudo isso, você tem que entender que por trás havia um grande conflito entre o bem e o mal. Satanás queria matar José. Como não conseguiu matar José, Satanás agora começou a tentar colocar no coração de José desânimo, ódio, tristeza profunda pela traição, pela dor causada pelos irmãos. Quando Satanás não conseguiu colocar essa dor, esse ódio no coração de José, Satanás agora começou a tentar fazer com que a fé dele fosse diluída no Egito.
com que ele se parecesse mais com um egípcio do que com um adorador de Deus, ao ponto de levá-lo à tentação de quebrar um dos mandamentos da lei de Deus, que provavelmente não significava muita coisa no Egito, mas significava para José. E José decidiu que não iria ter relação com a esposa de Potifar. E pela fidelidade, o que ele recebeu em troca da sua fidelidade foi prisão. Nós vamos falar um dos dias dessa semana de oração sobre por que você às vezes tenta tanto fazer o que é correto e parece que dá tudo errado e parece que as coisas só pioram. E quando José vai para a prisão, ele passa mais de 2 anos naquela prisão, ele consegue interpretar o sonho de um dos presos, o preso vai solto, o copeiro do faraó, e ele diz assim: olha, por favor, lembre de mim. E o copeiro esqueceu por 2 anos, esqueceu completamente de José. E além de toda a dor que José já carregava, agora tem a dor de mais uma vez ser esquecido na prisão por alguém que lhe ajudou. E novamente, Satanás tenta matar, Satanás tenta desanimar, Satanás tenta diluir a fé de José. E quando ele sai da prisão, ele é apresentado ao faraó. E a gente pensa agora, tudo na vida de José foi bênção. Não, não. Aí vem as tentações da prosperidade, que muitas vezes são piores do que as tentações da adversidade. Quando a gente está vivendo um momento de adversidade, é do ser humano a gente se apegar mais a Deus, a gente ficar mais contrito, a gente orar mais, a gente vir mais à igreja. Eu estava fazendo a faculdade de teologia e estava num período que todo pastor tem que fazer durante a faculdade de estágio e de evangelismo. Eu tinha que pregar 60 noites, todas as noites em uma igreja, em uma cidade no nordeste do Brasil. E todas as noites 60 pessoas assistiam ao meu evangelismo, todas as noites. E não importava o que eu fizesse, 60 pessoas iam assistir. Não aumentava, mas se manteve aquela quantidade. Até que as Torres Gêmeas, foi no ano do ataque às Torres Gêmeas, as Torres Gêmeas foram atacadas e no outro dia, milagrosamente, nós tínhamos 230 pessoas no auditório. O pregador era o mesmo, eu não mudei o sermão do outro dia, mas quando a gente enfrenta alguma dor, quando a gente se assusta, a gente corre para Deus. Mas no momento de prosperidade, às vezes a gente descuida, às vezes a gente baixa a guarda, às vezes a gente deixa de vir à igreja, deixa de ser fiel a Deus, afinal está tudo bem. E José também enfrentou esse momento. Então não pensa que quando José foi para o faraó, agora a vida dele era só de tranquilidade. Chegou ao ponto, não sei se você lembra disso na história de José, que o faraó mudou o nome de José. Quando José se apresentou diante do faraó, o faraó disse assim: olha, eu ouvi dizer que você é capaz de desvendar sonhos. Sabe o que José respondeu? Eu não sou, mas eu tenho um Deus que é. Então José não atribuiu para ele a capacidade de interpretar o sonho do faraó. Ele atribuiu a quem? A Deus. Mas quando o faraó colocou um nome em José, sabe o que era o nome? Aquele que é capaz de interpretar. Esse era o nome egípcio de José. Aquele que é capaz de desvendar mistérios. Esse foi o nome que foi dado para José. Era a maneira do faraó dizer: não, seu Deus não existe, é você que é capaz. É você que consegue. José, é você que é o grande, é você. E nesse momento, sabe o que José faz? Permanece fiel a Deus. Então, Satanás ele tentou desanimar, Satanás ele tentou matar, Satanás tentou diluir a fé de José, Satanás tentou torná-lo orgulhoso, Satanás tentou torná-lo amargo. E em tudo isso, José ficou firme. O mínimo que você tem que perguntar é como, pastor? Como é que alguém que enfrentou tantas lutas, como é que alguém que enfrentou tanta dificuldade, tanta tentação, tantos momentos difíceis, como é que José conseguiu ficar firme? Como é possível? Alguns pensam que José era um super-homem. José não era um super-homem. José tinha um super-Deus. E o Deus de José é o nosso Deus. E o Deus de José está procurando outros Josés em 2026. O que ele fez por José, ele pode fazer por nós. E você precisa entender isso,
Quando Satanás, ele não consegue diluir a sua fé, ele começa a perseguir você. Então, se você está se mantendo firme em Deus, buscando a Deus, caminhando com Deus, ele vai usar outra arma. Quando ele viu que não ia conseguir fazer José quebrar os mandamentos de Deus na casa de Potifar, ele jogou José na prisão, porque sempre é esse método que ele segue. Quando eu não consigo diluir sua fé, eu persigo você. E eu vejo com preocupação muitos adventistas preocupados com a perseguição e procurando vídeos na internet sobre perseguição, sobre decreto dominical. Eu tenho pregado isso continuamente. Eu não perco 1 minuto do meu tempo procurando vídeos sobre perseguição, sobre decreto dominical, sobre data da volta de Jesus. Porque tudo isso vai acontecer no tempo profético de Deus, mas eu não posso nem atrasar, nem adiantar. Mas sabe o que é que eu posso fazer? Me preparar todo dia para que quando isso aconteça eu esteja de pé. Então, Satanás, ele não vai perseguir aquelas pessoas que primeiro ele não conseguir confundir. A primeira estratégia de Satanás, meus irmãos, não era enviar José para a prisão. A primeira estratégia de Satanás era fazer ele ter relações com a mulher de Potifar. A primeira estratégia de Satanás não foi jogar José na prisão. A primeira estratégia de Satanás foi fazer com que José deixasse de ser um seguidor do Deus de Israel e começasse a seguir os deuses do Egito. Como José não se dobrou aos deuses do Egito, aí Satanás perseguiu, porque essa é a estratégia do inimigo. Então, se Satanás está conseguindo fazer você parecer mais com o mundo do que com o seguidor de Deus, você não precisa ficar preocupado com a perseguição. Satanás não persegue quem ele consegue confundir. Durante a Revolução Francesa, pilhas e pilhas de Bíblias foram queimadas nas praças de Paris, porque havia um decreto dizendo que as Bíblias deveriam ser queimadas. Porque Satanás odeia a Bíblia. E por que hoje não tem um decreto mais assim? Eu costumo dizer que não é que Satanás parou de odiar a Bíblia, é que ele não quer mais gastar fósforo. Ele pensa, para que queimar a Bíblia se eles não leem? Não precisa queimar a Bíblia. Por que eu preciso perseguir a Bíblia se ele tem 8 Bíblias em casa e passa a semana sem ler nenhuma? Então Satanás só vai perseguir aqueles que ele não conseguir diluir, confundir. E louvado seja Deus, porque ele não conseguiu diluir José. José estava no Egito, mas ele não era do Egito. José vivia ali, mas ele não era dali. E a pergunta que eu quero que você encontre comigo hoje é: como, pastor? Porque eu também quero ser como José. E há alguns indícios bonitos. O primeiro deles é o dia que José foi vendido e atravessou o deserto para chegar até o Egito. Esse foi o dia decisivo da vida de José. Há uma citação no livro Os Escolhidos, que é uma versão mais atualizada do Patriarcas e Profetas. É a mesma coisa, mas com palavras mais atuais. Página 137, olha que coisa linda. José tinha certeza de que o Deus de seus pais seria o seu Deus. Aqui está falando do tempo que ele estava ainda no deserto, indo para o Egito. Havia acabado de ser vendido pelos irmãos. Então ele tinha que tomar uma decisão com 17 anos. Eu não sei, os jovens que estão aqui, quantos estão aí próximo dos 17. Mas com 17 anos ele foi vendido pelos irmãos. E quando ele estava indo em direção ao Egito, ele tinha que tomar uma decisão antes de chegar no Egito. E ele tinha a certeza de que o Deus de seus pais seria o seu Deus. Ele entregou-se completamente ao Senhor ali mesmo no deserto. E ele orou para que o guarda de Israel, seu pai, Israel era o seu pai, ele disse assim: Senhor, o Senhor foi o guarda do meu pai. O meu pai não sabe que eu estou aqui. Por favor, eu te peço que o guarda de Israel esteja comigo nesse exílio. Todo o seu ser tremeu diante da elevada resolução de se mostrar fiel a Deus. Todo o seu ser tremeu. Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei o que me aguarda no Egito. Eu não sei por que eu estou aqui. Eu não sei por que meus irmãos fizeram isso. Mas eu quero, com toda a decisão do meu coração, eu quero ser fiel ao Senhor.
E José tremeu diante dessa resolução de agir como um súdito do rei do céu. Ele enfrentaria as provações em sua vida com coragem e cumpriria fielmente o seu dever. A terrível experiência de um único dia fez com que ele deixasse de ser uma criança mimada para se tornar um homem ponderado, corajoso e confiante. Então, primeiro segredo para José ser o José que você admira. O primeiro segredo é que ele decidiu que agora não ia ser mais o Deus dos pais dele, seria o Deus dele. Deixa eu falar uma coisa aqui para os juvenis, adolescentes e jovens. Eu nasci num lar adventista. Quando eu nasci, a minha mãe foi batizada, eu estava ainda no ventre dela. Então, quando ela foi batizada, eu fui batizado junto ali. E eu cresci na igreja, ouvindo coisas de igreja, indo para a igreja. E chegou um momento que eu percebi que não era a minha religião, era a religião dos meus pais. Não era a minha igreja, era a igreja dos meus pais. Eu não frequentava a minha igreja, eu frequentava a igreja dos meus pais. Não era a minha decisão, era a decisão dos meus pais. E foi um pastor fazer uma semana de oração na minha igreja. Naquele momento eu tinha uns 15 anos. E eu estava sendo muito atraído por meus amigos não adventistas, pelas festas que eles iam, pela maneira como eles voltavam toda segunda-feira para a aula dizendo o que fizeram, o que aproveitaram. E tudo que eu tinha para contar do final de semana é fui para a escola sabatina e fui para casa. Era tudo que eu contava do meu final de semana. E os meus amigos diziam que foram para a festa, que aproveitaram, que beberam isso, que aproveitaram aquilo, que ficaram com tal pessoa. E aquilo foi me atraindo, mas me atraindo. E um pastor foi fazer uma semana de oração. E ele falou uma coisa que foi para mim, a mesma coisa para mim do deserto que José atravessou. O pastor disse, eu não tenho como provar para você hoje que ficar do lado de Deus é melhor. Eu não tenho como provar para você. Mas eu te garanto que ao longo da tua vida você vai fazer diferença. Então, Deus tem que se tornar o seu Deus e não mais o Deus do seu pai. Isso é uma decisão que você tem que tomar. E parece que o pastor estava olhando bem nos meus olhos. Não pode ser o Deus do seu pai, tem que ser o seu Deus. E enquanto não for o seu Deus, e o pastor repetia, e sentado no banco da minha igreja, eu disse, Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu não sei o que é que vai dar, mas eu quero ficar do teu lado. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero caminhar contigo. Eu nem conhecia essa citação de José, mas naquele momento eu disse, Deus, venha ser o meu Deus. Por favor, Senhor, toma conta do meu coração, seja o meu Deus, não mais o Deus dos meus pais. E eu só estou aqui hoje, eu tenho certeza, porque aos 15 anos eu tomei aquela decisão. Então, eu quero animar vocês jovens, tome essa decisão também. Sabe o que José fez naquele dia? Ele tremeu diante da elevada resolução de se mostrar fiel a Deus. Ele tremeu diante da elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus. E esse José, que você admira, ele já era José antes de chegar no Egito. Então, às vezes a gente pensa, alguma coisa aconteceu no Egito, que José foi esse homem que nós admiramos. Não. Alguma coisa aconteceu antes do Egito. Porque o que você precisa entender é, ninguém decide ser fiel na hora da prova. Você já tem que ter tomado a decisão antes. Ninguém decide manter-se fiel e não ter relações sexuais com a namorada meia-noite dentro do carro. Você já tem que ter decidido antes. Ninguém decide não acessar o que não presta na internet. 1h da manhã sozinho, mexendo na internet. Você já tem que ter decidido antes. Ninguém decide honrar a Deus na hora que a fornalha é acesa. Você já tem que ter decidido antes. Então Daniel é Daniel, porque antes da cova dos leões, ele já era Daniel. Daniel não se tornou um homem admirável na cova dos leões, ele já era, nós só o conhecemos naquele momento da crise. José, não é o José que você admira, quando a esposa de Potifar estava tentando ele, José já foi para o Egito decidido. Então, você tem que ir para a universidade decidido quem é você. Você já tem que ir para o trabalho, onde as pessoas vão tentar se aproveitar e vão tentar ser infiéis e tentar ser desonestas. Você já tem que ir para o teu trabalho decidido quem é você.
Você não pode decidir lá na hora do aperto e da prova. Você já deve ir decidido. Então, quando José chegou no Egito, ele já era José. Ele já era alguém que decidiu: Deus vai ser o meu Deus, Deus vai me acompanhar, eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor e eu quero ser completamente fiel ao Senhor. Esse já era o José ao chegar no Egito. Sabe outra coisa linda? Quando José chegou na casa de Potifar, como eu disse, a prova dele não foi apenas a esposa de Potifar. Patriarcas e Profetas, 147. Chegando ao Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do rei, a cujo serviço ficou durante 10 anos. Ali, ele foi exposto a tentações nada triviais. O culto aos deuses falsos era rodeado de toda a pompa da realeza. As cenas e ruídos do vício estavam ao redor dele todo o tempo. Porém, ele era como alguém que não via e não ouvia esses vícios e essa impiedade que havia no Egito ao redor dele. O desejo de alcançar o favor dos egípcios não poderia fazer esconder os seus princípios. Se tivesse tentado fazer isso, ele teria sido vencido pela tentação. Mas não se envergonhava da religião dos seus pais e não fazia esforço para esconder que ele era, de fato, um adorador de Jeová. Quando chegou na casa de Potifar, José fez 3 coisas. Primeiro, José não escondeu que ele tinha princípios. Outro dia eu vi um pastor dizendo que perguntou para um jovem que estava estudando numa universidade pública, e o pastor foi visitar a família e perguntou: olha, você está tendo dificuldade na universidade pública, porque lá as pessoas não creem em Deus, lá as pessoas zombam de quem crê em Deus, lá as pessoas não creem na criação, e você crê nessas coisas, você está tendo alguma dificuldade na universidade de ser um adventista? E ele disse: não, pastor, não estou tendo nenhuma dificuldade, eu já estou lá há 3 anos e ninguém sabe que eu sou adventista, está tranquilo. Por outro lado, durante o período dos valdenses, na Europa, os valdenses foram duramente perseguidos. E os filhos valdenses eram enviados para as universidades, as melhores universidades públicas da Europa, os filhos dos valdenses eram enviados. E aqui eu abro um parêntese. Às vezes nós dizemos assim: os jovens estão indo para a universidade e estão perdendo a fé. Deixa eu te dizer uma coisa: fé não se perde. Ninguém perde fé, é impossível perder fé. Você pode mudar a base da sua fé, mas fé não se perde. Então, uma pessoa que cria em Deus como Criador e vai para a faculdade e começa a crer na evolução, ela continua tendo que ter fé para acreditar numa evolução que ela não consegue provar. Você precisa de fé também para acreditar na evolução. Você tinha fé num Deus Criador, agora você tem fé na evolução. É fé do mesmo jeito, porque nenhuma das duas eu posso provar. Então, fé não se perde. Todos nós temos fé. Pessoas que não creem em Deus têm fé. Quando eu entro no avião para viajar e entro num negócio daquele tamanho, guiado por um piloto que eu nunca vi na vida, e eu acho que aquele camarada sabe o que está fazendo e que não vai jogar aquele negócio no chão, vai levar para o lugar certo, tem que ter fé. Quando você vai para um hotel, às vezes eu vou para um hotel, gente, e eu vejo aquela toalha e eu digo assim: Senhor, será que está lavada, Senhor? E eu acredito que alguém que eu nunca vi lavou a toalha, que eu vou me enxugar com a toalha, que eu acredito que está lavada. Isso é fé. Você vai num restaurante e coloca um garfo na boca, a gente tem que ter muita fé para colocar um garfo na boca num restaurante. Você tem fé. Quando você toma um comprimido, você está exercendo uma fé, você não sabe o tamanho ao tomar um comprimido. Uma pessoa que você nunca viu disse que ali tem remédio e não veneno, e você vai lá e toma. Sabe o que José decidiu? Eu vou ter fé em Deus. E os meus princípios serão os princípios de Deus. E os princípios de José, entenda uma coisa: princípio não é uma coisa que funciona na igreja. Princípio é uma coisa que funciona no trânsito. Princípio é uma coisa que funciona na fila do supermercado. Princípio é uma coisa que funciona dentro de casa só com minha esposa. Princípio é uma coisa que funciona na universidade. Princípio é uma coisa que funciona no trabalho. Se não funciona fora da igreja, não é princípio. Se todo o teu princípio é guardar o sábado, no sábado pela manhã, 4 horas por sábado, isso não é princípio. Sabe qual é o princípio? Santo Deus, eu vou à tua presença no sábado,
mas eu quero que o Senhor me acompanhe no domingo. Eu quero que o Senhor esteja comigo na segunda. Eu quero que o Senhor vá para a faculdade comigo na terça, porque o meu princípio não é o sábado. O meu princípio é o Deus do sábado. Esse é o meu princípio. E quando eu sou fiel a Deus, eu sou fiel aos princípios de Deus e a tudo que me cerca. Outro dia eu vi uma história linda. Um casal de noivos foi dar um testemunho e eu tive o privilégio de ouvi-los dar esse testemunho. A família dela não era adventista e ele fez um concurso público em Brasília e passou numa colocação maravilhosa. E a segunda fase do concurso era bem mais fácil, ele com certeza ia passar, mas caía no sábado. E ele decidiu que não faria a prova, porque ele era fiel a Deus. Vejam, deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você ainda não percebeu. Gente, nós não somos fiéis ao sábado. A nossa fidelidade é ao Deus que pediu o sábado. Às vezes, a gente fala como se a nossa fidelidade fosse ao dia. Não, não. Nossa fidelidade não é ao dia. Nossa fidelidade é ao Deus que pediu esse dia. Se Deus pedisse a quarta, a gente deixava o sábado facinho. Ia para a quarta. Então, nossa fidelidade é a Deus que pediu o sábado. Então, aquele jovem se manteve fiel a Deus e não foi fazer a prova. Tentou de todo jeito, não conseguiu mudar. A família dela caiu em cima e disse assim: acaba esse noivado, isso não tem futuro. Ele vai deixar de dar uma estabilidade financeira para você por causa de, não é nem o dia inteiro a prova. Não, não, acaba esse noivado, isso não tem futuro. Sabe o que ela disse? Agora é que eu caso, pode adiantar a data do casamento. Porque se ele é fiel ao Deus dele, ele vai ser fiel a mim. Olha que coisa fantástica. Sabe o que ela estava dizendo? O princípio dele não é simplesmente ao dia, é ao Deus dele. José não precisava de sacerdote, José não precisava da observação do pai, José não precisava dos irmãos perto, José não precisava de pastor perto, porque ele tinha princípios. E sabe o que é princípio? Princípio é você honrar a Deus, onde você estiver, na frente de alguém ou sozinho, viajando ou em casa, na igreja ou fora da igreja, no trânsito, quando alguém te corta, ou numa avenida sozinho dirigindo, não importa, eu tenho princípios. Então José decidiu, os princípios de Deus vão guiar a minha vida. Enquanto nós não decidirmos isso, nós não vamos ser fiéis. Sabe o que José decidiu? José decidiu que ele não se envergonharia da religião dos seus pais e que ele não iria fazer nenhum esforço para esconder quem ele era. Coisa linda, hein? Eu não vou fazer nenhum esforço para que as pessoas saibam o Deus que eu creio. Eu não vou fazer nenhum esforço para que as pessoas conheçam os princípios que regem a minha vida. Eu não vou fazer nenhum esforço para que as pessoas conheçam o meu Deus e saibam que eu sou um servo do Deus Altíssimo. Talvez você esteja tentando esconder no trabalho, talvez você esteja tentando esconder na faculdade, mas você quer ser como José? Primeiro, decida firmemente: eu sou o teu, Senhor. Segundo, Senhor, eu quero viver de acordo com os teus princípios e eu não vou esconder quem é o meu Deus. E eu vou levar esse princípio, Senhor, para todo lugar. Eu não quero necessariamente que os meus pais estejam olhando, que meu esposo esteja olhando, que minha esposa esteja olhando, que o patrão esteja vigiando, porque eu vou ser guiado por princípios e não por momentos e não por olhares. Sabe quem era José? José era alguém que acreditava nisso aqui: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Sabe o que José decidiu? Eu vou ser do Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou caminhar com o Senhor. Eu vou me entregar ao Senhor. Poucos há que se compenetram da influência das pequenas coisas da vida sobre o desenvolvimento do caráter. Pelo apego aos princípios, nas coisas corriqueiras da vida, a mente se habitua a considerar as exigências do dever acima do prazer e da inclinação. Espíritos assim disciplinados não estão a vacilar entre o direito e o que não é, como a vara a tremer ao vento. São fiéis ao dever, porque se educaram ao hábito de fidelidade e verdade. Coisas corriqueiras da vida. Sabe o que é fidelidade? Fidelidade são coisas corriqueiras da vida. Senhor, eu não vou acordar
e sair para o trabalho ou para a escola sem buscar o Senhor. Isso aqui vai ser um hábito para mim. Eu não vou deixar minha família sair de casa sem o culto familiar. Isso aqui vai ser um hábito na nossa casa. E esses pequenos hábitos de fidelidade vão formando e fortalecendo o teu caráter. Esse pastor, ele é professor na nossa universidade de teologia na Austrália. E ele fez uma pesquisa sobre por que os adventistas saem da igreja. Essa é a maior pesquisa já feita sobre por que as pessoas abandonam a igreja. E ele chegou à conclusão, e ele fez essa pesquisa nos 5 continentes, e ele chegou à conclusão que em qualquer lugar do mundo, uma pessoa deixa a igreja, não é porque alguém falou mal dela, porque ele encontrou pessoas que alguém atacou na igreja, falou mal, e ela permaneceu, e outra que saiu. Então, ele percebeu que não é alguém falar mal de você, alguém te atacar. Veja, eu não estou fazendo uma apologia a tratar mal. Nós temos que tratar todos bem, com carinho, com cuidado na igreja. Mas a pesquisa mostrou que não era por isso que as pessoas saíam da igreja. A pesquisa mostrou que as pessoas saíam da igreja porque não tinham 5 hábitos na vida. E quando você não tem 5 hábitos espirituais, a sua fé vai ser enfraquecida. O primeiro hábito é o hábito da fidelidade na guarda do sábado. Ele disse assim, imagina se todo mundo tivesse um boné na igreja. Todo mundo tivesse, eu pregando aqui, todo mundo com boné com a luz na frente. E quando essa luz ligasse, ficasse vermelha, estava avisando que você estava enfraquecendo na fé para o pastor ir lá e te ajudar. Imagina se tivesse um boné que avisasse quando alguém está enfraquecendo na fé. Esse boné não existe, mas ele, se os hábitos existem. E o primeiro hábito que faz uma pessoa perder a firmeza em Deus é a falta de cuidado com a guarda do sábado. Deixa eu dizer uma coisa para você que você já sabe, mas precisa ser relembrado. Sábado não é igual à quinta-feira. Sábado não é igual à terça-feira. O sábado foi separado por Deus, abençoado e santificado. Então você não deveria no sábado usar suas redes sociais do mesmo jeito que você usa na terça, porque sábado não é terça. Você não deveria fazer no sábado as mesmas atividades que distanciam você de Deus que você faz em outros dias. Sabe com quem eu aprendi a guardar o sábado? Com minha esposa. Eu casei, eu já estava trabalhando há 2 anos como pastor e cuidava de 22 igrejas, solteiro, cuidando de 22 igrejas, 220 quilômetros era o meu distrito, de uma ponta a outra do distrito, 220 quilômetros. O que é que alguém solteiro vai fazer? Trabalhar. E eu marcava pregação segunda, terça, quarta, todo dia eu pregava para não ter tempo de ficar sozinho. Quando casamos, olha, se eu tinha juízo, continuei fazendo a mesma coisa, pregando segunda, terça, quarta, todos os dias. E um dia a Gleice disse assim, não dá mais. A gente não tem nenhum dia junto. Você não sabe ficar casado, não dá para você, então toca o teu ministério, eu vou fazer outra coisa, não tem como a gente ficar casado. A igreja orienta que o pastor deve tirar um dia por semana para ficar com a família, e você não faz isso. E eu disse, me desculpa, eu vou fazer. Próxima segunda, eu vou ficar com você. Segunda agora era o nosso dia. Na segunda, primeira segunda que eu iria ficar com Gleice, completamente com ela, saí para almoçar com ela no restaurante. Ela entrou no carro e disse assim, olha, espera aqui um pouquinho que eu vou ali resolver umas coisas da igreja, em 15 minutos eu volto. Fui lá no correio, mandar uns documentos. Quando eu voltei, eu vi que ela estava triste no carro. Eu perguntei, o que foi? Por que você está triste? Ela falou, você não entendeu. Hoje era o dia para a gente ficar junto, você foi resolver coisas da igreja. Olha, se eu tinha juízo. Eu disse assim, você vai fazer questão por 20 minutos? Olha, se eu tinha juízo. Ela disse, você não entendeu nada, não tem a ver com 20 minutos. Não tem a ver com meia hora o dia inteiro, tem a ver com ser o nosso dia. O único dia em 7. Eu não vou cobrar que você trabalhe para a igreja na terça, na quarta, na quinta, mas na segunda é nosso. Aí eu entendi o sábado. Sabe o que é o sábado? Sábado é o dia nosso, com Deus. Então eu não vou colocar nada nesse dia que atrapalhe a minha relação com Ele. Gente, não tem a ver com mandamento da igreja, com ordem da igreja, com pode e não pode. Tem a ver com relação com Deus. Então, se você não está respeitando as horas do sábado, você está pisando em princípios que vão fortalecer a tua fé. Segunda coisa da pesquisa, comunhão. Se você não tem buscado a Deus todos os dias,
Não importa quanto você queira ficar firme, você não vai ficar. Se não tem Bíblia diariamente na tua vida e oração diariamente, você vai enfraquecer na fé. Olha essa citação linda. Dando-nos o privilégio de estudar a sua palavra, o Senhor pôs diante de nós um grandioso banquete. Muitos são os benefícios que nós ganhamos quando nos banqueteamos com a sua palavra. Primeiro, a nossa força espiritual ela é aumentada. Você quer ter força espiritual? Você precisa estudar a palavra de Deus e orar todos os dias. Segundo, você vai crescer na graça e no conhecimento da verdade. Você quer crescer na graça e no conhecimento da verdade? Bíblia e oração todos os dias. Terceiro, você vai fortalecer hábitos de domínio próprio. Tem pecados que você não consegue vencer? Temperamento agressivo de atacar e ferir as pessoas? A palavra de Deus e a oração vão ajudar você a ter hábitos de domínio próprio. Mas sabe o que mais vai fazer? Vai te ajudar a vencer as fraquezas da meninice. Gente, 24 anos de ministério eu tenho. Eu já vi tanto casal separando, e quando eu escuto, eu digo, meu Deus, 2 meninos que não cresceram. A palavra de Deus vai ajudar você a vencer os maus hábitos da meninice. Sabe quais são eles? Mau humor, teimosia, egoísmo, palavras precipitadas e atos apaixonados. Imagine estar casado com alguém que não tem mau humor, teimosia, egoísmo, palavras precipitadas e atos apaixonados. Imagina ser pai de um adolescente que não tem mau humor, teimosia, egoísmo, palavras precipitadas e atos apaixonados. Imagina trabalhar para alguém que não tem isso aqui. Sabe como é que eu não tenho isso aqui? Não é força de vontade, é a palavra de Deus na minha vida. É a palavra de Deus que nos transforma. Terceiro ponto da pesquisa, compartilhar a fé. Se você não compartilha a fé, sua fé vai ser enfraquecida. Toda terça-feira eu tenho uma classe bíblica. Eu viajo muito. Terça-feira agora, eu já avisei para eles que estaria aqui, não poderia participar da classe bíblica. Mas quando eu estou, eu tenho minha classe bíblica com 9 pessoas. E não é por eles, é principalmente por minha fé. Porque cada vez que eu prego e falo para eles sobre oração, eu acredito mais na oração. Cada vez que eu compartilho com eles sobre a volta de Jesus, eu almejo mais a volta de Jesus. Então, compartilhar a fé fortalece a sua fé. Quarto hábito, e esse eu achei muito interessante, é o hábito de estudar a lição da escola sabatina e estar na escola sabatina. A pesquisa descobriu que as pessoas, nos seus últimos dias antes de sair da igreja, elas só vinham para o culto, já não vinham para a escola sabatina. Estudar a lição da escola sabatina e estar na escola sabatina fortalece a fé. E por fim, a fidelidade nos dízimos e ofertas. Se você tem esses 5 hábitos, deixa eu revisar com você: a guarda do sábado, a devoção diária, compartilhar a fé, estudar a lição da escola sabatina e estar na escola sabatina, e fidelidade nos dízimos e ofertas, você tem hábitos espirituais que vão fortalecer você. Sabe o que vai acontecer? Termino com essa citação. A maior necessidade do mundo é de homens e mulheres que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Essa é a citação da minha vida. Essa é uma citação que marca profundamente o meu coração. Eu quero ser como José. Eu quero que os meus filhos me conheçam como um homem de Deus. Eu quero que o meu casamento seja marcado pela presença de alguém que tem princípios. Mas eu entendi que eu não vou ser como José apenas por força de vontade. Eu só vou ser como José se eu aprender a depender do Deus de José. Eu quero convidá-lo hoje a dizer: Santo Deus, eu quero também. Eu estou aqui, nesse mundo, mas eu não sou daqui. Eu estou indo para Canaã celestial. Eu não quero que esse mundo venha diluir minha fé. Eu quero ir para a faculdade, eu quero ir para o trabalho, mas eu quero que as pessoas saibam que eu tenho um Deus e que eu sou fiel a esse Deus. E que não importa o que aconteça, é com Ele que eu vou ficar até o final. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto estivermos ouvindo essa música, eu quero convidá-la a orar. E com suas palavras dizer para Deus: eu quero essa firmeza e essa convicção na minha vida, porque eu quero ser teu completamente. Ouça essa música, fala com Deus enquanto você ouvir a música, e ao final eu quero orar com você.
Modernas teorias, novas formas de pensar existem por aí nos meios intelectuais que vão do ateísmo mais profundo e radical até o humanismo com tinturas sociais. E hoje mesmo a crença tenta se modificar e quer que o homem seja o fim de sua pregação, senhor dos seus problemas, dos seus sonhos e ideais, buscando aqui agora a total libertação. No entanto, eu escolhi acreditar que existe um plano para a salvação e que há um Deus no céu a governar o meu viver, mas que me dá poder até para aceitá-lo ou não. O seu reino é liberdade, é amor. Espera sem forçar a decisão. Ele é descomplicado, não confunde o pecador e fala tanto a minha mente quanto fala ao coração. O ser humano hoje só se volta para si, buscando atender necessidades essenciais, mas sem levar em conta que há uma vida superior que poderá suprir os seus anseios mais reais. E aos que procuram tudo racionalizar, só crendo no que a ciência e a cultura podem ver, querendo um milagre pela lógica explicar, se fecham para as coisas do Espírito e da fé. No entanto, eu escolhi acreditar e esperar assim, meu Jesus. Filósofos e
Prefiro depender de sua força ser igual, e quero ter então por Ele transformado o coração, e quero ter então por Ele transformado o coração. Amém. Muito obrigado. Hoje eu não vou convidar você a ficar em pé ou a vir à frente, porque eu acho que a decisão de hoje tem que ser muito particular. Mas eu não posso terminar sem convidá-la a tomar uma decisão também. E a decisão de hoje é: Senhor, eu quero ser completamente Teu. Eu quero seguir princípios que não estão ligados apenas ao meu tempo na igreja. Eu quero seguir princípios que determinem a minha vida lá fora. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus na universidade. Eu quero que o Senhor venha a ser o meu Deus no trabalho, dentro de casa principalmente. Eu quero ser completamente Teu. Mas talvez a maior decisão de ser completamente de Deus, ela é dada através do batismo. No próximo sábado nós vamos ter um batismo aqui. E se você ainda não tomou essa decisão, sábado o pastor e eu teremos a alegria de batizá-lo. Eu quero convidá-lo a nos procurar durante a semana, dizer: pastor, eu tomei minha decisão. Eu quero terminar essa semana em paz contigo e sendo batizado. Nós já temos alguém que vai tomar essa decisão publicamente sábado, mas nós queremos que outras pessoas, se você ainda não tomou essa decisão, essa é a semana da decisão. Eu quero convidá-los a orar nesse momento e dizer: Santo Deus, eu já fui batizado, mas eu quero confirmar que quero ser completamente do Senhor. Ou eu ainda não fui batizado, mas essa semana é a semana da minha decisão e eu quero ser completamente Teu, como nunca fui. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, eu queria muito, Santo Deus, que aquilo que aconteceu comigo na semana de oração, quando eu tinha 15 anos, que pudesse acontecer na vida de cada pessoa aqui essa noite. Aquela decisão forte, eu nem lembro o que o pastor pregou, mas eu lembro que foi muito forte no meu coração a minha decisão de dizer: Santo Deus, eu quero ser Teu, mas eu quero ser Teu completamente. Os meus amigos e o que eles vivem estão me atraindo muito, mas eu não quero mais isso, eu quero o Senhor. Eu não sei nem por onde começar, mas eu decidi que eu vou ser Teu. Oh, Santo Deus, muito obrigado por aquela decisão. Tudo que eu tenho hoje, a paz no meu casamento, os meus filhos, o trabalho de servir ao Senhor, tudo foi por causa daquela decisão. Eu vou ser Teu completamente. Talvez essa noite eu esteja falando para algum jovem que está sentindo a forte atração dos amigos, da faculdade, de coisas que ele acha que está perdendo por estar na igreja. Que o Senhor diga: meu filho, seja meu completamente, vamos caminhar juntos. Eu te garanto que a médio e longo prazo, você vai ver que caminhar com Deus é a única coisa que te leva para a vida e salvação. Talvez eu esteja falando para alguém que está sendo duramente tentado a um adultério, a uma infidelidade, a uma desonestidade, que hoje ele possa no seu coração tremer como José e dizer: Santo Deus, eu não quero mais isso, eu quero ser completamente Teu. Ou, Senhor, se alguém aqui está essa noite pronto para tomar a decisão e às vezes tem medo pelo batismo, que ainda hoje ela procure a mim ou os pastores aqui da igreja para dizer: eu não quero mais esse medo, eu quero ser do Senhor completamente, eu quero ser batizado. Nos leve em paz para a nossa casa, nos dá uma boa noite de sono e amanhã nos traz mais uma vez para ouvirmos a Tua palavra. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, o leve em paz e até amanhã. Você que está nos acompanhando, que Deus abençoe você, lhe dê um bom descanso e amanhã nos vemos às 7h30. Deus abençoe a todos.